Galera, nós estamos de volta com o quadro Assessoria Jurídica e nós preparamos uma série super especial a respeito das relações de consumo. E quem está aqui para tirar todas as nossas dúvidas é o professor Gilmar Batista. Olá, Gilmar, seja bem-vindo à Conexão Unipam. Obrigado, Larissa. É um prazer estar aqui com você, poder atender, tirar as dúvidas. Então, realmente são muitas as dúvidas, né? No dia a dia, no cotidiano, a gente vai lá, vai comprar alguma coisa, por exemplo, no supermercado, e geralmente a gente não tem noção de quais são os nossos direitos. Então, antes de mais nada, Gilmar, eu quero que você esclareça para o pessoal de casa qual que é a vantagem de se ter uma legislação própria, um código do consumidor, né, para atender essa demanda. Olha, é justamente uma preocupação do legislador, uma preocupação do Estado em tutelar essa relação jurídica, em tutelar um dos sujeitos que compõe essa relação jurídica, que integra essa relação. Bom, o Código de Defesa do Consumidor, a nossa Lei 8.078, ela traz uma série de vantagens, entre as quais vantagens de natureza processual, ou seja, prazos processuais que beneficiam o consumidor, a questão da prova numa relação processual, dispensada essa prova, a depender das circunstâncias do consumidor, essa prova ela é invertida, ela é atribuída ao fornecedor. A questão da própria, já não falando na questão do direito processual, mas do direito material, a possibilidade de devolução quando a compra é realizada à distância, ou seja, aquelas compras realizadas por telefone, pela internet, ou seja, o consumidor tem um prazo de reflexão aí de 7 dias. Então, essas e outras séries de vantagens que são contempladas por esse diploma protetivo. A gente fala que é um diploma protetivo de um sujeito vulnerável nessa relação jurídica, que é o consumidor. Pois é, essa figura consumidor, defina para a gente quem é considerado consumidor. Olha, Larissa, o consumidor é toda pessoa física ou pessoa jurídica, ou seja, pode ser uma organização religiosa, um partido político, uma fundação, uma associação, um clube recreativo, toda pessoa física ou jurídica que adquire um bem ou contrata uma prestação de serviço como destinatário final. E o que seria esse destinatário final, Gilmar? Larissa, essa definição de destinatário final, na literatura, na doutrina jurídica, ela vai haver uma certa divergência para procurar esclarecer o que seria o destinatário final. Em regra, o destinatário final seria aquele que tira o produto ou serviço do mercado de circulação. Tá certo? Aquela pessoa que vai na concessionária e adquire um automóvel, ou a pessoa que vai no supermercado e adquire um bem de consumo. Esse seria o destinatário final, ou seja, aquele que interrompe a cadeia de circulação do bem ou do serviço. E uma dúvida corriqueira, Gilmar, por exemplo, um taxista, quando ele vai realizar uma compra de um automóvel, ele pode ser considerado como consumidor? Olha, Larissa, essa é uma das grandes questões que vem sendo ventiladas hoje na jurisprudência do Brasil inteiro. A questão é a seguinte, porque segundo a parte da doutrina, segundo a parte dos tribunais, eles entendem que não adianta o simples fato de tirar da cadeia de circulação. Ou seja, além de tirar da cadeia de circulação, necessariamente tem que dar uma destinação final para o produto, ou seja, não pode reintegrá-lo em outro processo econômico. Nesse caso seria um meio. E seria um meio. O que acontece no caso do taxista é que ele tira o automóvel da cadeia de circulação do automóvel, mas ele reintegra em outro mercado econômico, que na medida que ele vai prestar serviço, ele vai utilizar daquele bem de consumo como a sua atividade de produção. Então, ele não é consumidor. Olha, à luz de uma corrente tradicional, não seria. A questão é que, hoje, a jurisprudência, os tribunais superiores, eles vêm entendendo que determinadas categorias de consumidores, ainda que retiram esse produto do mercado de circulação e reintegrem esse produto ou serviço em outra categoria de produção, segundo os tribunais superiores, se for demonstrada a vulnerabilidade desse sujeito, essa relação ela vai merecer, sim, a proteção específica, a tutela específica do Código de Defesa do Consumidor, ou seja, uma tutela específica, prioritária, e não a tutela geral, que é a tutela prevista nas legislações privadas, no Código Civil. E nesse caso, Gilmar, quem que se encaixa, por exemplo? Olha, o exemplo que nós tratamos do taxista, o pequeno escritório de advocacia que contrata um software, a doceira que vai lá no supermercado, compra o doce, compra o açúcar, ela também pode ser considerada como consumidora. A pessoa que produz, compra uma máquina de costura para fazer roupas e tudo mais, ela também pode ser considerada uma consumidora do bem. Por mais que ela utilize daquele produto para incorporá-lo, ou seja, para construir uma nova cadeia de consumo, ela pode ser, nesse sentido, considerada consumidora.
O pessoal pode ficar aí atento aos seus direitos, né? Agora vamos falar sobre fornecedores. Quem são os fornecedores? Quem pode ser considerado fornecedor? Larissa, fornecedor, em relação ao consumidor, uma certa restrição, tá certo? Agora, em relação ao fornecedor, já nós trabalhamos com a ideia inversa, geralmente há uma ampliação. Fornecedor pode ser toda pessoa física, toda pessoa jurídica, até mesmo ente despersonalizado, ou pode ser pessoa jurídica pública, pessoa jurídica privada, ou até pessoa jurídica internacional. Tá, um camelô, alguém não registrado, pode ser considerado fornecedor? Também, não é necessário que se exija do sujeito, do fornecedor, desse elemento que integre o polo passivo da relação de consumo, o registro, ou que tenha que ser necessariamente uma pessoa jurídica. Então, nessa circunstância, se for constatada a habitualidade, é perfeitamente possível que integre, que forme, que seja contemplado no conceito de fornecedor. Então, o camelô de rua, que todo dia está lá distribuindo, vendendo aquele produto, ele é considerado, ainda que informal a sua atividade, mas ele pode sim ser considerado um fornecedor. E dessa forma, ele se sujeita ao regime jurídico previsto no Código de Defesa do Consumidor. E com relação ao importador, quem são? Quem é o importador? Olha, a questão que se coloca em relação não ao importador, mas sim aos bens e serviços, aos bens importados. Ainda que o determinado produto seja produzido, toda a sua cadeia de produção se dê fora do território nacional, mas diretamente quem vai responder por esse bem ou por esse produto? Imediatamente o fornecedor, tá certo? O fornecedor, aquele fornecedor imediato, mas também pode se integrar na responsabilidade processual, pode ser integrada a responsabilidade processual do importador. Ou seja, ainda que eu desconheça absolutamente o endereço, a sede, qualquer elemento em relação a quem produziu o bem, ainda assim, eu vou ter como buscar a responsabilização daqueles que aqui dentro do território nacional colocaram aquele bem ou aquele serviço em circulação, ou seja, o fornecedor imediato, até mesmo o importador. E eventualmente, numa relação processual, e eventualmente num processo já instaurado, eu posso chamar esses dois no polo passivo como réus de um eventual processo. Então, Gilmar, muito obrigada pelas suas informações. Você aí de casa, espero que tenha gostado, espero que tenha tirado as suas dúvidas e em breve nós voltamos com mais quadro Assessoria Jurídica para você. Agora nós vamos para um breve intervalo, mas nada de sair aí do seu sofá, porque daqui a pouquinho eu volto com mais Conexão Unipan.